acabámos a malhar no careca, não é? Que a voz não presta, que não tem abdominais, tem que ir para o Não. ginásio, que consegue estar 2 vezes errado na mesma coisa. Minha querida Sónia, muito obrigado por teres vindo mais uma vez. Obrigada eu pelo convite. É sempre um prazer. Esta nova edição, esta nova versão é assim, do meu lado não tem tanto encanto, não é? É verdade, costuma estar aqui outra pessoa. Falta a parceira. Por isso, nesse aspecto, esta temporada é pior, largamente pior, mas eu acho que vamos conseguir. Muito obrigado. Mas acho que vamos conseguir manter o objetivo, falar sobre temas da parentalidade, simplificar, desmistificar e, acima de tudo, que é o que mais interessa, passarmos aqui um bom bocado aqui na conversa um com o outro. Já que uma pessoa não consegue arranjar um tempinho para conviver, olha, está aqui. É verdade, a gente mete debaixo da rubrica do trabalho, tem que se trabalhar. Ficamos aqui na conversa. Exato, e ficamos na conversa. Olha, uma coisa, nós da última vez que falámos um pouquinho sobre aquilo que era a terapia da fala, pronto, fizemos uma espécie de uma introdução, porque na verdade é um tema que muita gente ainda não está muito a par, não conhece. É verdade. E acho que eu depois vou-te lançar ainda umas provocações em relação a isso, que a terapia da fala, enquanto, não sei, patinho feio, não é? Das terapias. Pelo menos as pessoas não é feio, atenção, não é feio. Patinho feio no sentido de é menosprezado, é mais desconhecido do que outras áreas. Do que outras, sim. É isso, não leves a mão. Sim, é verdade. Estou aqui, venho em paz. Eu acho que proponho nós hoje tocarmos na mesma um bocadinho nesse tema, começarmos aí, voltarmos um bocadinho atrás, até porque já foi há imenso tempo que falámos. E resumidamente assim a gente tenta falar, tentas apresentar um bocadinho o que é a terapia da fala, vamos tentar explicar um bocadinho e depois sim vamos entrarmos noutros assuntos, até porque eu sou um fiel cliente, não é? Sou um cliente fidelizado, portanto já é o segundo. Neste momento, em dois já vou com 2. Já sou cliente com 2, portanto, um dia que venha um terceiro, provavelmente vai também entrar. Então, mas vá lá. Então, olha, antes da terapia da fala, vamos a uma coisa mais importante. A Sónia. Quem é a Sónia? E como é que, além disso, acima de tudo, como é que a Sónia vai parar à terapia da fala? Isso é que eu gostava de saber. Olha, a Sónia é uma filha única que nunca quis ter irmãos, que era um bocadinho má, porque dizia que se viesse um irmão o punha no lixo. Verdade. Era um bocadinho má quando era pequena. Ao menos avisaste. Mas que sempre... É verdade. Não é? Eu preveni. Depois a escolha era deles de terem ou não o segundo. Mas era uma Sónia que, apesar disso, sempre gostou muito de crianças. E então... sempre teve muito intrínseco em mim que um dia gostaria de trabalhar com crianças. Depois vamos no nono ano, não é? Fazia-se aqueles exames na psicologia para a área, e sempre deu para a área das ciências, da saúde, e eu lá segui, não é? E eis que me aparece a terapia da fala. E eu comecei a investigar e achei, isto se calhar é uma área que eu até vou gostar. Mas nessa altura, nessa tua procura por um caminho, tu já na altura descobriste a terapia da fala que hoje sabes que existe, ou seja, que não. Para ti, a terapia da fala, o teu conhecimento que tinhas era superficial, provavelmente igual a todas as pessoas. Ou que a maior parte das pessoas tem, sim. Achar que a terapia da fala é uma coisa gira, que trabalha com crianças e os ensina a falar, não é? E que depois descobriu o mundo, e hoje em dia uma das áreas que eu mais trabalho não tem só a ver com fala, é a motricidade orofacial, e que eu adoro. Nomes difíceis, para já. Vamos começar por termos mais fáceis. Não vamos complicar, não é? Fui eu e descobri uma imensidão de áreas em que nós trabalhamos e que adoro. Continuo a gostar muito daquilo que eu faço. Ou seja, hoje olhas para trás e não te arrependes de nada. Não. Na brincadeira às vezes digo que se fosse hoje, se soubesse o que sei hoje não ia para a saúde, não é? Se soubesse o que sei hoje, tinha ganho €1.000.000 quando era mulher. Não era? Eu acho que tinha ido assim
uns 30 e muitos, não vamos falar quantos atrás, e tinha nascido herdeira noutros pais. Ter nascido Não um é? príncipe herdeiro qualquer, assim, Não é? num reino É distante. isso, pronto. Assim na brincadeira, porque eu gosto mesmo muito daquilo que faço e não trocava. Claro, olha, e não sei se vale o que vale, a minha opinião, não sou especialista em nada, mas a experiência, ou pelo menos a percepção que tenho sobre ti, enquanto profissional, não enquanto amiga, mas isso vai ser a minha opinião, é suspeita, sou suspeito. Mas nota-se a vocação, nota-se o gosto, nota-se o empenho. Portanto, nesse aspecto. Ui, quando começas a dizer, vou dar a minha opinião, uma pessoa fica lá, é porque geralmente não tenho opinião sobre nada, então eu tenho que inventar qualquer coisa só para criar assim um suspeito. Então que terapia depois é que descobriste? O que é mesmo a terapia da fala? Porque para mim a terapia, olha, vou-te já dizer, a terapia para mim era para crianças, acho que era isso. Sim. Eu diria, nenhum adulto precisa de terapia. Depois podia eventualmente ter algumas incidências na vida, alguns fatores externos, algumas doenças, algumas coisas que possam depois eventualmente necessitar. Mas assim, à partida, só uma criança que necessitaria, e era quando não dizia uma letra ou quando tinha alguma dislexia, né, da fala. Para mim a terapia era só isto. Isso afinal não é. E é um mundo, afinal estou completamente errado. Um eu hoje já sei um bocadinho mais, até porque já é a segunda conversa que tenho contigo sobre isto, portanto eu já aprendi alguma coisa na primeira. Já aprendeste um bocadinho. Por isso, então, mas diz lá, a terapia da fala, assim... Olha, eu posso te dizer que a sociedade portuguesa, a terapia da fala, está dividida em departamentos, não é? Porque são das diversas áreas em terapia da fala e temos 9 departamentos. Portanto, é uma imensidão. Isto que eu acabei de dizer, que era a minha opinião, é só uma delas. Isso que é incompleta. É só, incompleta, não é? É isso? É Portanto, só. ok. É isso, muito incompleta. Então vá, tenho um décimo. Nós costumamos dizer, e eu sou a favor das especializações, não é? Porque ninguém consegue ser muito bom em todas as áreas, e acho que na terapia da fala é uma dessas profissões em que deveria haver, em que não há, mas que deveria haver esse incentivo mesmo por parte das escolas e do Estado em si, para haver especializações nas áreas, não é? Porque claro que elas se complementam muito entre si, mas nós trabalhamos uma imensidão de coisas. E, ao contrário, não é? Do que estavas a dizer e que a maior parte das pessoas pensam, não é só das crianças, muito pelo contrário. Nós começamos desde o nascimento até ao idoso, não é? Desde o nascimento, desde os problemas da amamentação, muitas vezes por freios curtos ou por incompetências orofaciais para a amamentação, por exemplo, ou de bebés que nascem prematuros ou com síndromes que vão para a neonatologia e é preciso estimular a sucção. E isso são tudo funções, vou começar com as palavras difíceis, do sistema estomatognático, não é? Que são da alçada do terapeuta da fala. Depois vamos às crianças, que é o mais comum, não é? E que toda a gente conhece, porque ou não se percebe o que é que eles dizem, ou porque trocam sons. Depois na idade escolar, ou pela gaguez, não é? Muitas vezes também, essa também é uma área da terapia da fala que é mais ou menos conhecida. Na parte do escolar já as dislexias ou perturbações de leitura escrita, voz, não é? Muitas vezes os miúdos que são muito roucos, que têm já disfonias crónicas. E depois nos adultos não só no caso, por exemplo, das pessoas com AVC, das pessoas com traumatismos cranianos, com doenças degenerativas que precisam, não é? Quer trabalhar força muscular de face e intraoral, quer por questões de linguagem, não é? Mais nos traumatismos e nos AVCs, mas também a nível de profissionais da voz, não é? Como jornalistas, atores, educadores, professores, que podem trabalhar toda essa parte vocal com o terapeuta da fala. E depois temos as questões não tão faladas, não é? Por exemplo, a dor orofacial a nível da articulação, quer da alçada, quer do fisioterapeuta, quer do terapeuta da fala, porque implica aqui músculos da face. As consultas, muitas vezes também, de prevenção, não é? Quer de só
porque os pais querem algumas dicas de como estimular a linguagem, está tudo bem, que eu acho que na nossa geração é cada vez mais comum, não é? Nós procurarmos ajuda antes de haver o problema, não é? De perceber, olha, ok, o meu filho tem X idade, tem 2 anos, eu quero saber só se ele está tudo bem, se está tudo de acordo, e o que é que eu posso fazer para, não é? Para estimular, para melhorar, e acho que cada vez mais os pais são assim. Quer, por exemplo, eu tenho várias colegas ligadas à área da alimentação, como nós trabalhamos muito com a parte da alimentação também, e seletividade alimentar, de fazerem cursos e especializações na área da introdução alimentar, e os pais fazem esses cursos e têm consultas de terapia da fala para a introdução alimentar, não é? Porque quais as melhores colheres, quais as melhores formas de começar, o que é que se adapta melhor àquela criança. Portanto, é uma imensidão Pois, isso aqui a terapia da fala também aborda. Eu já uma vez partilhei isto contigo, mas agora assim mais a público vou partilhar outra vez, Sim. que é, já falaste aí da amamentação, não sei qual é o termo técnico, mas o engolir os alimentos, a ingestão da deglutição. Até agora, a técnica de alimentação que falaste agora. Portanto, há tanta coisa que não tem nada a ver com a fala. Porquê é que se chama terapia da fala? É uma boa questão. Não é? E nós acho que não há um consenso mundial. Eu acho que grande parte do problema, das pessoas entenderem, acharem que a terapia da fala é para a fala e quem é que precisa aprender a fala, que são as crianças. Acho que é um raciocínio lógico das pessoas que parte do nome, terapia da fala, quando não é. É mesmo isso, que muitas vezes as pessoas quando dizem precisa de ir ao terapeuta da fala, e as pessoas, mas fala bem, não é? Porque o nome é redutor. E a verdade é que não há um consenso mundial, não é? Eu acho que quando falámos, eu disse disto, nós somos terapeutas da fala em Portugal, logopedas em Espanha, fonoaudiólogos no Brasil, speech and language therapists, não é? Na América e na Inglaterra. Não há um consenso, não é? De nome, porque realmente as áreas são tão vastas que não há um nome que tenha tudo. Pronto, e em Portugal decidiu-se por terapia da fala. Pois, e aí tu dizias que se calhar era importante começar a repartir esta especialidade em subespecialidades, não é? Exatamente. E cada uma com o seu nome. O curso é muito geral, não é? Cada uma com o seu nome. Até porque o curso depois é muito geral e depois nós temos mesmo que fazer especializações nas áreas, porque um curso de 4 anos não consegue abordar especificamente tudo, não é? Tudo muito mais na generalidade. Tens noção precisamente disso, da percepção que as pessoas têm em Portugal da terapia da fala, recorrem, não recorrem? Disseste que agora começam a melhorar, não é? Sim, a nível de prevenção. Está melhor, não é? Eu acho que cada vez mais somos pais informados, não é? E que procuramos. E cada vez mais há essa informação. Eu gosto de pensar que estou a contribuir um bocadinho para essas coisas, fazendo assim estas coisas. Acho que gosto sim, de pensar acho que sim. Mas é um bocado o narcisismo meu. Não, eu acredito que sim, não é? Para isso que também estamos cá. Mas sim, quando eu entrei no curso, há 15, 16 anos atrás, não é? Havia ainda menos conhecimento sobre, não é? Agora eu acho que os pais já procuram, as redes sociais ajudam, não é? Porque nós vamos seguindo as pessoas e as pessoas vão divulgando, mas ainda assim ainda há, por exemplo, e nós sentimos muito isso na clínica, não é? Eu trabalho muito com a parte da medicina dentária, na área da motricidade orofacial, e então quando elas dizem que têm que ir à terapia da fala, os pais lá está, não é? Ainda ficam muitas vezes, mas fala bem, não é? E elas então explicam que é uma terapia mais miofuncional, que eu vou avaliar a fala, mas que é só uma coisa, vou ver como é que eles se mastigam, como é que eles engolem, pronto. E então os pais já ficam mais cientes e quando vão à consulta ficam muito surpreendidos porque realmente nessa avaliação a fala é a última coisa que eu avalio. Mesmo os miúdos às vezes vão com aquela ideia de vais à terapia da fala, a doutora vai ver como é que tu falas e depois eu avalio quase tudo menos fala, não é? Pronto, eles acham muita piada porque comem. Pois, exatamente, é isso que eu ia perguntar. Que coisas é que avalias assim muitas vezes? Olha, na avaliação de motricidade nós começamos logo pela postura, pela face, não é? Porque nós estamos todos interligados, os músculos estão interligados entre si, não é? E vemos muitas vezes algumas descompensações musculares logo na postura, não é? Ou um ombro mais subido do que outro,
ou as olheiras na postura do próprio corporal todo, de cima a baixo, exatamente. É isso? Okay. Exatamente, são sinais que podem te dar alerta. A nível muscular não está bem, sim. Ou a respiração oral, muitas vezes também vemos logo pela postura, olheiras, por exemplo. Pronto. E dá-nos aqui algumas indicações, se precisamos enviar para um osteopata, para um fisioterapeuta, essas coisas. Pronto, e depois avaliamos a nível de face e de músculo, se os músculos estão mais ou menos como o resto do corpo, se estão mais flácidos ou mais tensos. Avaliamos a parte dentária, tudo o que é dentro da boca, não é? O céu da boca, o palato, os dentes, como é que estão essas estruturas, e depois vamos para as funções. E essas funções aí temos sim a fala, não é? Mas temos a mastigação, a respiração, se respira pelo nariz, se respira pela boca, se precisa de ir ao otorrino porque respira mais, é respirador oral, se mastiga mais para um lado do que para o outro, se engole com a língua a fazer os movimentos corretos, ou se a língua vai mais para os lados ou vem para a frente, faz uma interposição com os dentes. Pronto, isto são tudo coisas que nós avaliamos na consulta de motricidade orofacial. Não tem nada a ver só com a fala, não é? Não tem nada a ver só com a fala. Mas diz-me uma coisa, e as pessoas, por exemplo, em relação à psicologia, existe um estigma, sei lá, vou dar um exemplo, numa escola... É só para os tolos, não é? Tipo isso, imagina na escola, assim, o meu filho tem que ir ao pediatra. Ok, está bem, vai. Sim. Mas, olha, tem que ir ao psicólogo. Coitado, o que é que ele tem? Ou então, na terapia da fala, também igual, assim, um filho agora tem que andar na terapia da fala. Assim, coitadinho daquele menino, para ele, não fala, só falar. Acontece? Não é esse preconceito? Acontece um bocadinho, sim. Se anda na terapia da fala, não é? Porque tem algum problema, não é? E não, lá está, por exemplo, na área da motricidade orofacial tem a ver muitas vezes com essas questões de estão a colocar um aparelho ou o dente, ou tem, por exemplo, uma mordida cruzada, não é? Que é os dentinhos mais de baixo que vão mais para um lado, e muitas vezes, por exemplo, a mordida cruzada é porque essa criança mastiga mais para um lado do que para o outro e o músculo puxou a parte dentária. E com a terapia, muitas vezes nós só com reeducação da mastigação conseguimos descruzar essa mordida. Ou seja, não há um problema em si, não é? É uma coisa que até os adultos ou os adolescentes, quando colocam aparelhos, muitas vezes têm que fazer a terapia da fala, não é? A terapia miofuncional, porque é a língua que está a destruir ali aquela arcada dentária por maus hábitos funcionais. Pronto. Ou se respirarmos pela boca, temos uma postura de língua em baixo quando ela devia estar em cima, e só isso causa logo ali muitas alterações. Pronto. Mas é isso mesmo, não é? Cada vez mais os pais também desmistificam um bocado isto, mas ainda há muitos, não é, que não querem que se saiba que o filho anda na terapia. Pois, ou essa mas vergonha. há outros que não, outros até dizem, fazem publicidade e tal, e temos que ir à Sónia, pronto, não é? Porque eles nunca dizem a terapia da fala, não é? A terapia da fala, é a Sónia. A tia Sónia. Claro, não é? A tia Sónia. Mas acho que está a melhorar, mas ainda há um bocadinho de preconceito. E tu achas, por exemplo, nós estamos agora, enfim, já estamos outra vez a voltar, já estamos no normal, as pessoas já estão muito mais à vontade, sim. Mas acabámos de sair de uma pandemia, e agora partilho um bocadinho também a minha experiência pessoal. Com estes confinamentos, eu senti, no caso do Sebastião, a idade com que ele foi confinado e a idade com que ele começou a ir mais regularmente à escola, principalmente. Seria uma idade de boom de linguagem. De boom de linguagem, e foi uma fase em que não foi... porque depois os pais não têm as competências, ok? Enquanto educadores, enquanto formadores, não é? Técnicos, uma coisa mais técnica, são pais. E depois também, durante este tempo todo, os pais também tiveram que trabalhar e tudo mais, então as crianças ficaram muito entregues a si próprias, não é? Autogestão. Autogestão em muitos momentos. E isso levou a muito menos a ser muito menos incentivado, muito menos estímulo, muito menos trabalho específico das várias competências. Eu imagino, porque eu senti isso, imagino que muita gente tenha depois desconfinado com uma criança nas mãos que... Quando chegou à escola não estava com atraso. Não querendo rotular as crianças, já devia ter começado
a falar ou a dizer certos sim. sons há mais tempo e que está muito atrasado nesse aspecto. Independentemente daquilo do que significa o atraso, não é? Mas sentiste isso? As pessoas vieram do pós-Covid muito... Todos nós terapeutas da fala. Sim, sim. Houve inclusive no ano passado algumas reportagens que diziam que a terapia da fala aumentou em 200%. Exatamente por essas questões. Primeiro porque eu acho que os pais ficaram mais atentos, porque ao estarmos em casa com eles, saltou-nos à vista certo. coisas que nos passariam despercebidas no dia-a-dia, não é? Sem dúvida. As dificuldades de algumas coisas que na escola são mais evidentes, mas que em casa com o pouco, entre aspas, tempo, não é? Que passamos com eles porque estamos a trabalhar eles na escola, ao estarmos 24 horas, chamam-nos a atenção outras coisas. E depois porque é isso, não é? Eles ficaram privados de socializar, muitos deles em alturas muito importantes do desenvolvimento da linguagem e da fala. Não é? E são alturas importantes que precisam dos pares, não é? Dos amigos, que precisam da estimulação e que muitas vezes estavam, porque os pais tinham que trabalhar com tablets ou com televisão, não é? Para os pais conseguirem trabalhar e eles estarem sossegados, não é? Para se conseguir fazer a gestão familiar. Claro. A casa com a família toda lá metida não é local de trabalho, não é? Portanto, alguma coisa tem que se abdicar. Alguma coisa tem que falhar, não é? É isso. E os ecrãs falam connosco, mas não nos pedem comunicação, não é? Ou seja, eles não precisam de falar. E então essa parte ficou um bocadinho mais descurada. Pronto, principalmente eu acho no segundo confinamento, não é? Porque no primeiro todos estávamos assim, na por cima foi na primavera, não é? Fazer atividades com os filhos e assim. No segundo também já era muito cansaço disto tudo, não é? E depois quando voltaram ainda tiveram outro contra, porque eram as máscaras nas escolas e nos infantários. E achas que teve uma grande influência? Teve porque nós aprendemos muito com o olhar também, não é? E eles deixaram de ver as nossas expressões faciais, porque só viam olhos, não é? Deixaram de fazer leitura labial. Sons que muitas vezes são parecidos, não é? Como um T e um D, um P e um B, não é? Em que com uma máscara abafada, não é? A abafar o som e que tu não consegues ver muito bem a cara daquela pessoa, em discurso rápido, por exemplo, de uma educadora ou da auxiliar, muitas vezes eles podiam fazer trocas de sons porque para eles era aquilo que eles ouviam. Até porque diz-me se estou errado. Há muitas letras, há sons que se fazem com os lábios, não é? O B, o T, por exemplo, o T não se mexe os lábios, enquanto que o B já tem que fazer com os lábios. Ao ter a boca tapada, não se aprende qual é o gesto, não é? Qual é o movimento que se tem que fazer com o lábio. Faz sentido. Que fazer, exatamente, não é? E mesmo eu em consulta notei isso, sabes? Porque muitas vezes eu usava a boquinha, não é? A minha Amélia usava, mas notava que com os miúdos que estava a trabalhar sons e linguagem, eu por muito que usasse o fantoche, eu quando me distanciava um bocadinho e tirava a máscara para fazer, o feedback era quando tinha mais resultado. Sim, mais sucesso, sim. E houve ainda, agora não é? Mas houve ainda uma grande parte do tempo em que mesmo depois deles voltarem aos infantários, havia as máscaras, não é? E isto tudo levou aqui a alguns atrasos. E eu acho que eu trabalhei sempre em infantários e mesmo da minha realidade e de outros colegas que eu vou falando, a quantidade de miúdos por turma a frequentar terapia da fala, eu acho que nunca foi tanta. Imagino. Geralmente havia ali 2, 3 casos por turma, por salinha, não é? A frequentar a terapia da fala. Eu acho que neste momento metade ou mais de metade de algumas turmas frequentam terapia da fala, não é? Porque realmente há aqui... Claro que depois, com os pares, eles até estão mais ou menos semelhantes, não é? Mas há aqui alguns timings de janelas de oportunidades, não é? Que nós temos que ver se estão a ser acompanhadas ou não. E falaste das escolas que trabalhas muitas vezes com infantários. Explica-me isso, precisamente, o papel da escola nessa ligação entre o pai, ou a criança, neste caso, e o terapeuta da fala. Porque há escolas, eu não sei se em todas, mas há escolas... Muitas que já têm terapia. Mas são todas? Mas são todas? Não. Não são todas, não.
Não são todas. No público existem equipas que dão esse apoio. Os privados cada vez mais fazem acordos ou com terapeutas que vão lá, ou com clínicas, ou que querem mesmo ter terapeutas lá. Eu quando comecei a trabalhar, comecei com um infantário e um centro social que tinha a parte do pré-escolar, e na altura, na zona onde eu trabalhava, era um dos poucos que tinham esse serviço. Agora não, felizmente, em quase é isso, não há em todos, mas em quase todos os infantários há uma terapeuta da fala. E é só nessa idade do pré-escolar que eles no pré-escolar há mais, não é? No pré-escolar eu acho que há mais investimento. Depois na parte do escolar também há dentro das equipas multidisciplinares muitas vezes o terapeuta da fala inserido. A escola, no fundo, muitas vezes é o primeiro contacto para a terapia da fala, não é? Porque os educadores, os professores são quem estão com identificam, eles, não é? E quem detecta, exatamente, não é? Porque também têm os padrões a seguir, que nem sempre atualmente esses padrões também estão atualizados não é? E também veem a individualidade de cada criança, mas que têm essas checklists, vamos lhe chamar assim, de timings, do que é que eles devem fazer até determinada idade, e começar a perceber que, ok, se calhar este miúdo tem 3 anos e eu ainda não percebo quase nada do que ele diz, não é? Se calhar era melhor ser visto por uma terapeuta, ou então quando a terapeuta está no infantário, perguntar a opinião, não é? De o que é que achas, é melhor avaliar, falarmos com os pais, pronto, de haver esse contacto. Há bocado estávamos a falar das como é que tu chamaste, dos preconceitos, não é? E há outra coisa que eu não disse, mas que existe no caso da terapia da fala, quer ainda com pais, quer com educadores e com pediatras, que é mas ainda só tem 2 anos, ainda é cedo para ir ao terapeuta da fala, ou mas ele ainda nem fala, para que é que vai ao terapeuta da fala? E essa é uma das ideias mais erradas na terapia da fala. E isso porquê? Porque lá está, desde o bebê que nós conseguimos ver aqui algumas coisas, não é? E que conseguimos avaliar, muitas vezes quando eles não falam, precisam de outros métodos de comunicação, quer seja por gestos ou símbolos, para chegar muitas vezes à fala, não é? E muitas vezes lá está, de prevenção, não é? De percebermos, ok, o miúdo tem 2 anos e ainda não diz nada, ok, então o que é que nós podemos fazer? E muitas vezes nesses casos, nem só ou eles vão e fazemos o que nós chamamos a intervenção direta com a criança e trabalhamos com a criança, mas muitas vezes, em alguns casos, basta dar... Sim, com os pais têm que estar sempre no processo terapêutico, por assim dizer. Eu digo muitas vezes a intervenção é o com os pais. aconselhamento, é isso, não é? Mas também temos essa parte, que era o que eu ia dizer, da intervenção indireta, em que muitas vezes, quando eles vêm, o que nós damos é algumas dicas para os pais trabalharem em casa, para estimularem em casa, e vamos reavaliando a ver se há evoluções ou não. Não é? E ainda há esse preconceito um bocadinho de ainda é cedo, não é? Ou as educadoras na creche não encaminharem para a terapia da fala, porque ele só no pré-escolar aos 3 anos, não é? Mas as escolas seguem algum... Há bocado falaste dos padrões, não é? Que eventualmente desatualizados já. As escolas seguem essas regras, ou seja, são rígidos ao ponto de dizer assim, não, esta criança já tem 3 anos, fez ontem 3 anos, e ainda não sabe... Depende das educadoras. Não é? Depende das educadoras. Algumas são demasiado, outras são menos, pronto, outras são mais ponderadas, claro, como em tudo, não é? É assim, eu costumo dizer que não há estanques, não é? Nós temos valores mais ou menos de... com X idade tem que dizer 50 palavras mais ou menos. Eu não gosto de falar muito desses valores, não é? Porque, quer dizer, não é porque diz 49 ou 51, não é? Que muda, mas ver a criança num global, não é? E ver a nível comunicativo, não é? Porque muitas vezes não é só a fala, não é? Muitas vezes antes da fala vem a compreensão. Lá está, não é? Outra coisa que nós avaliamos. Não é só avaliar se a criança sabe dizer o nome daquele objeto. Primeiro vamos perceber se ela compreende e sabe o que é aquilo, não é? E muitas vezes antes da fala, ou melhor, antes da fala tem que vir a compreensão, e muitas vezes quando eles nos chegam têm dificuldades até de compreensão, e muitas vezes é porque têm
líquido nos ouvidos, ou porque não foram estimulados e não compreendem, não é? E nós também não podemos estar à espera que a criança olhe para um objeto e diga, olha, isto é um copo, não é? Quando ele nunca foi ensinado ou nunca lhe foi dito que aquilo é um copo, não é? E esta compreensão tem que vir antes. E, olha, e quais são, pegando nesse ponto, quais são os primeiros... Ou seja, imagina, eu tenho uma criança recém-nascida, podemos fazer, se quiseres, uma história daí para a frente. O que é que eu devo estar atento? O que é que eu devo estar... quais são os primeiros sinais de alerta? Orienta-me assim, enquanto dando assim, pai de um recém-nascido, sim. Olha, vai começar a chover comentários, já vem aí o terceiro. Olha, é assim, tentando dar uma pincelada assim em várias áreas ao mesmo tempo. Quando eles nascem vem logo isso, não é? Pronto, ok, se é um bebé de termo, ou se é um bebé recém-nascido, peço desculpa, um bebé que nasceu prematuro e que precisa aqui de alguns ajustes porque ainda não tem maturação para fazer a amamentação, por exemplo. Se a amamentação está a ser difícil, porque muitas vezes é por causa de um freio curto, ou porque o bebé tem algumas incompetências. O freio é o quê? É aquele fioinho que liga à língua, a língua, não é? por baixo da língua, certo. Okay. Exatamente, não é? Pronto, e muitas vezes quando eles têm um freio curto, quase sempre dá logo sinais na amamentação. A amamentação é difícil, a mãe queixa-se que o bebé que se cansa muito a mamar, que lhe dói quando ele mama. Pronto, essas coisas são mas sinais, geralmente a culpa dizem que a culpa é do leite, não é? O leite que não presta. Pois, mas não é. Muitas vezes basta a questão de ter um freio curto, não é? Pronto. E hoje em dia também as mães estão mais sensíveis a isso, vão a conselheiras de amamentação, que também já veem os freios, e que muitas vezes encaminham e têm na equipa terapeutas da fala para a nível do hospital, de obstetrícia é visto, ou seja, a criança nasce, há uma série de exames que são feitos, análises, aquelas coisas todas. Não. Nós não estamos incluídos. Fazem o exame auditivo, não é? Isso se fazem, mas depois não tem essa questão do freio, por exemplo, é uma coisa visível, é uma coisa fácil de ver, digo eu. Sim, mais ou menos, mas que em Portugal só se for assim mesmo um freio muito tchanã, é freio curto, não é? É que é visto. Muitas vezes passa negligenciado, vamos por assim dizer. E a mãe queixa-se da amamentação e muitas vezes ainda é dito que é normal doer nos primeiros dias, e não. Não é? Pronto, ainda se normaliza muita coisa que não é normal e que depois às vezes é até fator de desmame precoce. Sim, e não só, e depois o que vem a seguir aí, não é? Nível de depressões e pós-partos e tudo mais, porque não consigo dar de mamar, porque não sou uma boa mãe e tudo mais, aquelas coisas. Sim, e é verdade que isso mexe muito com as mães, não é? E se calhar era só o freio. Há mães que não querem, exatamente, e que em muitas mães, muitas vezes é só adequar ali o freio e a postura e resolve. Pronto, isto no recém-nascido, logo que acabou de nascer, o que é possível ver. Depois, pronto, temos todo o crescimento, não é? Se a criança não... Se vai fazer 1 ano ou se tem 1 ano e não faz o contacto ocular com os pais, se ainda não palra, não é? Se não faz aquelas gracinhas, se não tenta comunicar, não é? Porque eles, apesar de ser pequeninos e não falarem, há outras formas de comunicar, de nós percebermos que eles nos querem dizer alguma coisa e que estão a perceber aquilo que nós dizemos. Depois do ano até aos 2 anos, tem que aparecer as primeiras palavras, tem que começar a fazer frases curtas de 2, 3 palavras, não é? Se essas coisas não surgirem até aos 2 anos, também é aqui algum sinal de alerta. A partir dos 3, lá está, se troca alguns sons, se os pais o pai entende e a mãe, mas as outras pessoas de fora, a educadora, os avós que até estão com eles frequentemente, não percebem nada do que eles dizem, porque geralmente os pais, não é, percebem, maioritariamente percebem o que eles dizem, porque mesmo que seja imperceptível para toda a gente, sabem que aquele quer dizer água, claro, que aquele quer dizer sono, pronto. Mas aos 3 anos já tem que começar a ser inteligível para mais pessoas, principalmente as que lidam com a criança.
Pronto, e a partir dos 4 começa, claro, a complexificar e a partir dos 4 aí já temos sim sãos que eles que trocam e já não deviam trocar. Aos 4 anos nós temos uma headline, não é? Que a partir dos 4 anos eles têm de ser mesmo percebidos e inteligíveis para todos, até para um estranho, não é? Porque nós temos a capacidade de perceber, mesmo com algumas falhas de sãos que são normais para a idade, e por isso é que é importante a avaliação do terapeuta da fala, não é? Porque há coisas que são atípicas, mas há coisas que fazem parte do desenvolvimento, não é? E que para aquela idade é normal. E então, aos 4 anos, nós temos capacidade de uma criança se chegar ao pé de nós e dizer, eu tenho fio, não é? Porque hoje não está sol. Nós percebemos que ele omitiu um R, omitiu um L, mas nós temos a capacidade de perceber esta frase. Pronto, ou seja, aos 4 anos ele tem que começar a ser percebido por todos. Pronto, e depois, a partir daí, os 5, os 6, são coisas mais específicas. Claro que se não é percebido aos 5 ou aos 6, aí já é, claro, já é um problema mais grave. Problema maior. Sim. Exatamente, não é? E acho que aí já é encaminhado para o terapeuta da fala à força toda. Pronto, e depois há aqui algumas questões que a partir dos 5 podemos começar a ver que têm a ver com as capacidades fonológicas para a leitura e para a escrita, não é? De depois da entrada da escola, de perceber, por exemplo, se está no segundo ou terceiro período do primeiro ano e ainda não identifica nem sabe nomear as letras, se troca as sílabas, se troca a ordem dos sons e das letras na palavra, se não consegue associar o fonema, não é, o som, à letra correspondente. Pronto, já são estas questões que já são mais alerta, não é? E o período pré-escolar é mesmo o mais importante para identificar essas coisas, porque eu imagino algumas coisas que tu acabaste, sim, de dizer, alguns sinais, acho, sim, que iriam até ter consequência a nível de aprendizagem na escola, ou seja, no primeiro ano é quando se começa, sim, mais ou menos a aprender. Sim, sim, e há muitas coisas que nós nos 5 anos já conseguimos perceber, não é? Com a consciência fonológica, com aqueles jogos de rimas, com jogos de qual é a palavra que começa com o mesmo som ou com a mesma sílaba da outra. Pronto, crianças que têm muita dificuldade nisto também vão ter mais dificuldade na aquisição da leitura da escrita, porque nós primeiro percebemos o som para depois ir à letra, claro, não é? Apesar do nosso sistema de ensino não ser assim, mas noutros países há mesmo sistemas de ensino em que vão ao som para descer à letra, não é? Uhum. Como é que se desenha aquele som, não é? Basicamente. Exatamente. Diz-me, então, há alguma coisa, por exemplo, falaste aí de um jogo, de jogo de rimas, um jogo de... Uhum. Eu também, obviamente que eu, ao já ter ido a algumas consultas, a bastantes consultas, eu sei muitos jogos que são utilizados, muitas coisas são utilizadas, mas uma pessoa em casa, um pai, com uma criança do pré-escolar, que tipo de coisa é que ela facilmente pode utilizar para provocar isso, sim, para provocar a identificação dos primeiros sinais de alerta. Sim, desde muito pequeninos que nós podemos estimular tudo, não é? Começar a falar para eles, acima de tudo, desde pequeninos, porque é assim que eles lá estavam, visualizar e dar sentido àquilo que eles dizem, não é? Eles dizem-nos, sei lá, quando eles são muito bebés, não é? E nós queremos muito que eles digam papai e mamá, e o que eles fazem é papai, disse papá. Eles só estavam a brincar com as sílabas, não é? Fizeram o que nós chamamos de reduplicação silábica, porque ouvem e brincam com o som, porque gostam da sonoridade. Mas o nós darmos significado é importante, porque eles vão, lá está, é a comunicação. E eles vão perceber que quando fazem aquilo, tem um efeito no outro e que o outro interpreta de alguma forma. E é daí que eles depois vão chegar ao papá, não é? Pronto, tudo isso é logo no início, muito no início. Depois brincar muito com eles no chão. Eu costumo dizer aos pais para usarem e abusarem do chão e acho que isso, lá está, na nossa geração já acontece mais, que os nossos pais não faziam tanto. E o chão porquê? Primeiro porque eles gostam, não é? E porque está-lhes tudo de fácil acesso e porque estamos com o contacto ocular, não é? Ao mesmo nível do deles, isso é muito importante. E eu gosto sempre de dar o exemplo enquanto somos nós. Quando nós estamos sentados e está alguém em pé a falar connosco, nós também não estamos confortáveis, não é? Geralmente até nos levantamos ou estamos mais irrequietos porque não estamos, ou temos que olhar para cima, ou não temos o contacto ao mesmo nível. E isso também acontece com eles, e principalmente numa fase em que lá está, eles têm que ver muito
a parte das emoções, a parte da boca, para chegarem a fazer os sons, não é? Aquilo que estavas a dizer, se é um P ou se é um que é lá atrás, não é? Para repetir, é isso, porque eles ouvem, acham piada e repetem, não é? Portanto, o contacto ocular é importante, estarmos ao mesmo nível que eles, o brincar, tirarmos 10 minutos por dia para estar efetivamente com eles, não é? Porque muitas vezes na corrida do dia-a-dia nós chegamos a casa e estamos com eles, mas estamos com o telefone, ou estamos a cozinhar, ou estamos, ok, agora espera um bocadinho que eu tenho que atender, e isto não é estar com eles, não é? E eles sentem isso, e acabam por desinteressar a comunicação também. Ou seja, é 10 minutos de estar. E muitas vezes nem é preciso, nestas fases mais novos, os jogos, porque o que eles querem é brincar com as molas da roupa, é brincar com os tupperwares, e tudo isso dá para trabalhar, não é? Ou pô-los à nossa beira a cozinhar, por exemplo, porque não então aproveitar esses momentos de tarefas, e tudo isto dá para trabalhar, porque ao estarmos, por exemplo, com as molas da roupa, geralmente as molas, olha, têm cores, dão para contar, dá para separar, vamos pôr aqui as vermelhas e ali as amarelas, e agora quantas é que tem, não é? E dá a mola amarela ao pai, e vai dar a mola azul à mana, não é? E isto são tudo ordens, não é? De compreensão. E olha, agora, e de que cor é a mola? Olha, e para que é que serve a mola já agora? O que é que nós vamos fazer com a mola? Ok, dar aqui a função, vamos cozinhar, vamos cortar os alimentos, o que é que a mãe vai fazer, o que é isto, como é que se chama, o que é que fazemos a seguir? E há uma coisa que foi uma coisa que me disseste já há muito tempo e que me ficou, que era sempre que a criança dissesse alguma coisa errada, ou seja, que dissesse uma letra, sempre, uma letra não, que diga que troca. Eu costumo dizer aos pais, não é? Não façam isso 24 horas por dia, senão os pais não conseguem. Pronto, mas sempre que a criança dissesse alguma letra trocada, os pais repetirem a palavra, repetirem com a certa. Porque muitas vezes o que acontece é que nós, os pais começam a perceber, lá está aquilo que estávamos a dizer, que, sei lá, que a Pepe é a chupeta, e já nem, e pede a Pepe, depois até os próprios pais até dizerem a Pepe, queres a Pepe, queres não sei o quê. Claro que isso... Ou então acharmos piada, não é? Há algumas coisas que eles dizem e acabamos por adotar nós a palavra errada. Certo. Só que no caso da Pepe, pronto, é uma coisa que provavelmente acontece tantas vezes por dia, eu imagino que dava em dois se tivesse que corrigir sempre. Mas eu digo, certas coisas que não são tão frequentes, se repetirmos a palavra correta, não é depois estar ali a insistir que a criança diga, mas era simplesmente repetir, que é para a criança ouvir a palavra com os sons que devia ter. Não só a palavra, mas nem mas a questão é que depois as pessoas dizem assim, mas não vou estar a ensinar agora, a criança tão pequenina, não vou estar a ensinar esta palavra tão complexa. Eu acho que é mais até para ela ter contacto com sons que aquela palavra tem, não propriamente aprender a dizer a palavra. Não é? É mesmo isso, e nem é pedir que ela diga, não é? E é outra coisa que eu digo sempre aos pais, imaginem-se vocês estarem no trabalho e estar alguém ao vosso lado constantemente, olha, não é assim, diz assim, olha, repete, nós já a dada altura, olha, vai dar uma curva, não é? Então, eles são como nós, não é? Quanto mais nós pedirmos para repetir, menos eles o vão fazer, não é? Até porque há aquela fase em que eles gostam, se tu queres isto eu vou fazer aquilo, não é? É mesmo isso, ou seja, se eles dizem, sei lá, em vez de dizer a fruta, diz a suta, não é? E trocam aqui um F por um C. Sim. Nós podemos dar o input e dar o modelo correto sem ter que lhe chamar a atenção que ele errou, não é? Ou seja, o que é que tu queres? É a fruta? Ok, então olha, vamos lá buscar a fruta. Esta fruta é muito boa, qual é a tua fruta preferida? Disse a palavra 4 vezes, não é? Ele ouviu 4 vezes a palavra fruta. E eu não precisei de lhe estar a dizer, olha, não é suta, é fruta. Agora diz lá tu. Não, está errado, outra vez. Vai já para o teu quarto, como estás a dizer isso direito. Olha, a mim aconteceu uma coisa engraçada com o Sebastião, que foi, por exemplo, a palavra tempo. Ele dizia pempo, com P, pempo. E então, a determinada altura, eu comecei a corrigir, a dizer tempo, mas para ajudar ele a distinguir entre o T e o P, porque por cima tem essas duas letras na mesma palavra. Sim. Eu repetia várias vezes a primeira, tempo. Fiz assim, e assim ele conseguia. Para ele era fácil dizer o T.
Só que depois não metia. Porque ele percebeu o som. Assim, só que depois não metia o resto, assim, ele era capaz de dizer t, tempo, pempo. E dizia com o P outra vez. Sim. Mas depois chegou lá. Pronto, o que é que ele começou? Só que qual é o problema agora? É que ele agora sempre quer dizer tempo, diz tempo. Tempo. Porque aprendeu que a palavra era assim, não é? Lá está, porque tu fazias sempre isso, não é? E para ele a palavra só lhe faz sentido assim. Estás a imaginar ele na rua, vamos embora porque já não temos tempo. Agora já viste como está o tempo na rua. O teu filho é gago. Estou a criar uma gagueja. Não é? Mas nesse exemplo vemos muito facilmente que não é preciso nós pedirmos a repetição, porque nós somos os maiores modelos deles, principalmente nesta fase. Eles imitam-nos por si. Nós não precisamos de pedir que eles o façam. Ou seja, eles por si só repetem e imitam aquilo que nós fazemos. Portanto, só isso é a melhor forma que nós temos de lhes mostrar. Assim como dizer a palavra errada, não é? Ou já é uma fase em que a criança já tem essa capacidade, ok? E nós até usamos o erro, em crianças mais velhinhas, o erro para ela se perceber e autocorrigir, não é? Ou então se nós dizemos, olha, não é tempo, é tempo. Ou então, muitas vezes até fazemos o contrário, que é tempo, não é tempo, não é? E o que é que a criança ficou? Qual foi o último estímulo que ela ouviu? Foi o erro. E é o erro que vai ficar, não é? Portanto, é dar sempre o modelo mais, o modelo correto para eles ouvirem e terem esse contacto com o som e com o modelo. Claro que se esses erros forem se mantendo no tempo e se mantiver essas trocas, vamos ao terapeuta da fala, ou se há alguma dúvida, vamos à terapeuta da fala, e a terapeuta da fala avaliará e indicará aos pais as melhores técnicas para trabalhar em casa ou em consultório. Pronto. E depois todos os jogos, claro, nestas fases iniciais usar muito porque eles gostam, usar tudo o que eles gostam. Depois, claro, quanto mais crescidinhos, nós podemos usar histórias, ler-lhes, não é? Ler histórias desde muito cedo e eles acabam por ganhar o gosto. Mas ele ainda não entende. Ok, mas tem o contacto com os livros, tem as imagens, não é? Eles próprios depois olham para as imagens e eles contam a história, não é? Não é saber ler, é olhar e porque muitas vezes até já reconhecem a história, até a contam direitinho. Os jogos em família, não é? Jogos da memória. Desculpa, deixa-me voltar atrás para a questão do livro, de ler os livros. Há uma coisa que eu faço, um erro que eu faço, assim, já estou a assumir que é um erro, né? Mas é um erro, assumo que faço esse erro constantemente, que é quando estou a ler uma história e a determinada altura aquela história tem uma palavra que eu sei que o meu filho, por exemplo, se for o caso de Sebastião, sei que ele não sabe, não conhece, não sabe o significado. Mudas a palavra para uma simples. Eu mudo para uma que ele saiba. Isto para ajudá-lo a perceber a história. Mas, por um lado... Mas estás a privá-lo de ter as palavras novas, não é? Então, é um erro fazer isto. Sim, na perspectiva dele perceber a história, não é? Agora, na perspectiva de que não lhe estás a dar mais vocabulário, estás a mantê-lo com o vocabulário que ele tem. E muitas vezes o que acontece é que se tu disseres a palavra que ele não conhece, ele vai-te perguntar o que é. E tu aí explicas e ele já percebe o sentido da história. Tem depois o outro lado da moeda, né? Que depois a história vai durar 1 hora. Né? Temos que dormir e... Que é isso? A história a meio. Cortas a meio. Olha, cá em casa, quando os livros são muito compridos, nós temos combinado que só lemos 2 a 3 páginas. E depois acabamos a história no dia a mas seguir. o meu filho tem demasiado capacidade de negociar. Ele negocia muito melhor que eu, então ele vai me conseguir convencer. Sabes o que é que acontecia? Tem uma história que acontecia com a Benedita quando era pequenina. Ela tinha um livro que eu tenho a impressão que ela ainda hoje não sabe para 1/3 da existência de 1/3 daquele livro. Porque eu lia, porque eu começava a ler, já não me recordo que livro era, mas aquilo a determinada altura, imagina, corria várias personagens, mas todos a fazer mais ou menos a mesma coisa, ou seja, eu estava ali a repetir, tinha o coelho, o cavalo, a vaquinha, tudo mais. E eu, sempre que chegava, por exemplo, ao cavalo, eu já sabia que eu tinha que puxar 4 folhas. Então, disfarçadamente, quando estava a virar as folhas, estás a perceber? Em vez de segurar uma, eu já estava ali com o dedo no último personagem e passava à frente. Então, acho que a Benedita naquela história, ela na capa devia ver as várias personagens, mas só conhecia metade da tropa daquela história. Portanto, ainda hoje, eu acho que tenho a ideia que se ela hoje pegasse um livro e dizia,
Um dia, era o que Isto eu ia dizer, também um dia tinha ela uma pega no vaquinha, bipolar, olha, isto tinha eu não não sei me o lembro quê. disto. Eu soubesse. Por isso é que para a hora da cama, o ideal são histórias mais curtas, não é? E hoje em dia os livros infantis já são muito em rima, não é? Até para lhes estimular a memória e essas partes, e geralmente não são muito grandes, não é? Porque são livros com muitas páginas, mas que a história em si é curta, não é? E esses são os livros ideais para a noite, não é? Que é para serem mais curtos, para nos dar algum tempo também para falar da história, para conversarmos com eles um bocadinho da história. Muitas vezes até para a estimulação da expressão de linguagem é ótimo, não é? Porque nós podemos perguntar quem eram os personagens, o que é que aconteceu ao cão, o que é que fez o lobo, agora conta-me tu aquele pedacinho da história, não é? Tudo isso é estímulo de linguagem. Olha, nós estamos obviamente, estamos a focar na questão da fala. Numa Na área, questão da sim, fala, de não é? linguagem e Pronto, fala, que é mais, exatamente. que De é mais linguagem, comum. é outro erro, é outro erro. Linguagem e fala não é a mesma coisa. Então tens, Porque a linguagem é muito mais abrangente que fala, não é? A linguagem era aquilo que eu te estava a dizer. A fala é a fala, por si só, ok? É o falar. som. É o som, exatamente. É nós articularmos a capacidade respiratória com as cordas vocais e os órgãos fonoarticulatórios. Santinho, santinho. Obrigada. Os órgãos, não é? A língua, os Sim. dentes, os lábios, para produzir determinado som e palavra. A linguagem é um bocadinho mais do que isso. A linguagem é aquilo que eu estava a dizer da compreensão e da expressão. A capacidade que nós temos de perceber uma ordem, de perceber que isto é um computador, não é? E depois a expressarmos a capacidade que temos para fazer frases, o vocabulário que temos muito, se temos pouco, isso tudo é linguagem. Não é? A fala é puramente falar. Pronto, e nós agora Está temos falado na fala e também na linguagem, na também linguagem, falámos. Pronto, há sim, muitas outras sim. áreas que falámos há pouquinho que ficam um bocadinho falar. Certamente vamos combinar outra conversa, outro Falar convívio noutras, e claro que sim. abordamos esses pontos. Mas agora, ainda sobre este tema, queria deixar um bocadinho as crianças em paz. Deixá-las ir agora para o Sim, recreio, vão brincar, vão correr, à saltar. vidinha delas. A nível de adultos, o que é a Uhum, terapia da fala? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estou aqui a falar contigo uhum, e estou constantemente a beber água. Primeiro porque também uhum. estou aqui ainda a ressacar de uma tosse. Mas, numa situação normal, mesmo sem tosses, Deves hidratar. sinto que tenho sempre a voz em esforço, as cordas vocais. Esforço. Uhum. Já me aconteceu até em, já me aconteceu em situações, mais de uma vez até, em situações de trabalho, ter que estar assim bastante tempo a falar e a determinada altura ter que interromper, porque Parar. fiquei sem voz, fiquei. Uhum. E reparem, não estava em cima de um palco a ter que falar alto para uma plateia. Estava assim, online, Uhum. em frente a um microfone a falar. Mas é só não sei, não faço ideia. Agora, Uhum. a Sónia há de dizer qualquer coisa. Mas só a posição, não sei, a voz que eu faço, ou as Sim, cordas sim. vocais, não sei, Provavelmente, assim, estão em eu não esforço. trabalho voz. Não trabalho voz neste momento e é uma área que eu não Mas a trabalho, terapia da fala mas a trabalha isso, terapia não da é? fala Sim. trabalha, sim, não é? Eu estou a falar eu, Sónio, Uhum. não é? Pronto. Hum, mas a voz tem todo a ver com um controle, como eu te dizia há bocado, pneumofonoarticulatório, não é? E vem de pneumo com o quê? Começa logo na respiração. E muitas vezes nós respiramos aqui e está logo mal, porque o esforço que nós estamos a pôr é aqui, nesta zona, não é? Na chamada cintura escapular, que é onde Uhum. está a laringe, que é onde estão as cordas vocais. Ou seja, esta parte fica logo mais em tensão. E se fica mais em tensão, as cordas vocais, ao vibrarem e baterem uma na outra para produzir o som, vão fazê-lo com muito mais tensão e vão se cansar muito mais rapidamente, não é? Pronto, não é o teu caso, porque tu tens a tua voz. Tu só ficas assim de vez em quando, mas há pessoas, por exemplo, que ficam roucas mesmo constantemente e é de tanto esforço vocal que fazem que ganham umas bolinhas, não é? Nódulos ou pólipos nas cordas vocais, não é? Que é como uma inflamação, que muitas vezes é corrigível só com terapia da fala, mas muitas vezes tem aqui mesmo a cirurgia, não é? Para tirar essas bolinhas, essa inflamação, Uhum. e depois fazer terapia da fala
para corrigir. Ou seja, muitas vezes essas questões estão ligadas aqui às questões respiratórias, de controle respiratório, muitas vezes falarmos muito e não respirarmos pelo meio, e as cordas vocais acabam por se sentir... Mas isso é trabalhar, ou seja, eu imagino que, eu dei o meu exemplo, mas imagino que haja Sim. muitas pessoas Sim. na mesma situação, ou porque até têm, imagina, que fazer palestras ou falar para grupos maiores, ou professores, então, Sim, né, sim, sim. imagino que passam o dia a gritar, especialmente nas idades Sim, nas sim. idades mais pequenas, em que Mais as crianças pequenas. fazem muito barulho. Eles têm que falar alto. Educador, E é muito comum os educadores terem ou fazerem terapia da fala ou terem que ir mesmo a cirurgia por causa de nódulos nas cordas vocais. Sim, e esse entrou no grupo que eu te falava há bocado dos profissionais da voz, não é? E é um dos exemplos em que muitas vezes não é preciso ter um problema para ter um terapeuta da fala. Muitas vezes os professores, os cantores, as pessoas que comunicam muito, fazem terapia da fala para saber controlar estas questões respiratórias e de esforços para não estarem sempre roucas e para as cordas vocais terem aqui pois algum suporte. E diz-me uma coisa, mas nessas situações, sempre falaste daquele caso de alguém que fica rouca frequentemente, isso tudo é trabalhado, tudo pode ser trabalhado por terapia da fala, ou há certos casos em que é uma coisa física, é a fisionomia ali das cordas vocais e portanto não há o que fazer. É tudo treinável? Não, muito raramente, sim. E a maior parte, é assim, a não ser que sejam casos já mais graves que tenham mesmo que ir para a cirurgia, geralmente todos os otorrinos antes de fazer a cirurgia aconselham terapia da fala. Porque muitas vezes até esses nódulos, não é? Não é são as cordas vocais estão assim e eles nascem aqui no meio entre as cordas vocais. E com a terapia da fala diminui significativamente essa inflamação. Claro que assim como com as crianças, não é? É preciso que a pessoa mude hábitos, que faça os exercícios, pronto, muitas vezes quando não é conseguido, aí sim vai para a cirurgia e depois volta à terapia por uma questão de trabalhar. Tu achas que a minha voz é nasalada? Por exemplo, eu ouço a minha voz extremamente grave, mas quando vejo um vídeo, vejo a minha voz, ouço. Diferente. Ouço a minha voz mais anasalada e mais assim, não sei, mais aguda. Então, vamos Mas falar eu não aqui tenho, dessas mas, duas mas eu não tenho qualquer tipo né, de obstrução nasal, portanto não sofro sinusites e tudo mais, portanto sou uma pessoa. Só que, e não tens, mas de facto, não notas que a tua voz quando a ouves é mais parecida com a tua voz quando estás constipado? Não. Porque a chamada voz nasalada é aquela voz que nós temos quando estamos constipados, não é? Que estamos com uma obstrução, certo. não é? E a tua voz não é igual a essas alturas. Assim, é mais próximo disso, não é? Digo eu. Pelo menos porque é o que me parece. Isto porque ninguém geralmente gosta de ouvir a sua voz porque é diferente, não é? Isto porquê? Porque nós temos duas vias de audição, por assim dizer. Nós temos a via auditiva e temos a via óssea, ok? Quando tu ouves a tua voz a falar, não é? Que sai de ti, tu ouves a voz pelos ouvidos, não é? O que tu projetas, mas tens a tua parte interna que também ressoa lá dentro e que ouves. Quando tu ouves a tua voz gravada, tu só tens a via auditiva. E é sempre diferente. Ok? É sempre porque tu passaste de ter duas vias para uma. Então não te dá a mesma percepção da voz. Mas porquê que as pessoas não gostam? Porque é diferente. Não, porque não é é o ser as diferente. vozes que se identificam. Não é? Porque tu tens uma concepção da tua voz que quando a ouves não é essa. Sim, mas eu ouço as vozes de outras pessoas. Eu ouço a voz das pessoas todas, não é? E não ouço diretamente, só pela via auditiva. Não é? Exatamente. Até a voz real. E quando ouves pela gravação também só ouves essa auditiva. E quando ouço a minha voz em gravação, e eu comparando umas com as outras, acho que a minha voz é assim muito parva. Porque é a tua. Sei, não, porque eu vejo... É a tua. Pergunta a qualquer pessoa. Toda a gente diz isso. Porque lá está. Porque
Mas nós podíamos ouvir e dizer assim, que bonita. Esta voz realmente é muito melhor do que a do meu amigo. Por exemplo, porque tu estás a ouvir as duas, não é? pela via auditiva. E tu dizes, olha, realmente a minha voz pela via auditiva é muito mais interessante do que pela via óssea. Nunca pensas nessa perspectiva, porque tu tens uma pré-conceção feita da tua voz que depois não corresponde. Percebes? E como não corresponde à pré-concepção que tu tens, achas sempre esquisito. Está-te a fazer sentido? Não sei. Acho que continuo a achar que eu devia mudar a minha voz. Devia trabalhar a minha voz para mudar, para ser uma voz mais parecida com a óssea. Com a óssea, com a via... Isso é com a via óssea. Mas quando a mudares, tu vais continuar a ouvi-la diferente. Vai ser mais óssea ainda, não é? Porque vou ouvir uma voz óssea ainda mais óssea. Gosto dessa perspectiva. Uma voz óssea, exatamente. Não é? A parte interior vai ser diferente, não é? Vai ser mais aguda, mais grave. E então tu depois, quando a ouvires, vai continuar a ser diferente. Nunca vai ser aquilo que tu estás habituado a ouvir. Mas aí eu se calhar já iria ouvir a minha voz pela via auditiva e já ia dizer, olha, ok, agora sim. Agora está igual ao que eu ouvia antes. Agora é muito mais bonito. Mas depois já não é a voz que tu estás habituado. É sempre diferente. E depois ainda é aquela, que a galinha da vizinha é sempre melhor que a minha, não é? Aquele ditado que é sempre assim, não é? Portanto, tudo o que é connosco acaba por ser um bocadinho assim. Olha, enfim, então olha, vou ter que me conformar com a minha voz. É isso? Eu acho que sim, acho que não. Sim, assim, podes sempre fazer mudanças, mas eu acho que é desnecessário. Eu acho que vou começar. Mas tu não fazes, não é? Vou ter que ir para alguém. Vou ter que ir para alguém comigo, mas posso falar a voz para resolver aquela questão de tu estar sempre constantemente a arranhar as cordas vocais quando falo. Sim, até porque agora falo. Tenho que aprender a projetar a voz. É isso. Tenho que começar a falar assim. Ou não? Sabes, já estás com uma voz mais grave. Pois, estás a ver. Mas não é assim, mas não lá está, não é confortável para mim. Não é confortável para mim falar assim. Não, eu mesmo assim estou a forçar, espera. Já estás a forçar. Não é confortável. Espera. Não é confortável. Eu não sei projetar a voz. Não é confortável falar assim. Eu não sei projetar. Eu sinto sempre, estás a perceber? A voz, eu sinto aqui atrás a vibrar mais. Porque também o que tu estás a fazer não vem de baixo, não é? E nós para projetar a voz precisamos de inspirar e que o ar venha da barriga para cima. Vês, o que é que tu fizeste? O que é que subiu? O que é que aumentou? Foi peito. Está mal. Quando queremos projetar a voz, temos que pensar no bebé a respirar. Quando o bebé respira, o que é que acontece? É um balão. O ar entra, o balão, que é a barriga, enche. Exatamente. E o que nós fazemos é exatamente ao contrário, é isto. E não, é a barriga que tem que encher na inspiração e para projetar e o ar sair. E nós pomos muita atenção no peito e automaticamente é na laringe. Olha, eu sempre pensei que respirar direito era pelo nariz, inspirar pelo nariz, expirar pela boca, mas encher o peito, encher o peito de ar. É a expressão encher o peito. Pois, mas para as questões de voz, uma das coisas que se começa a aprender é a respiração e ir para a barriga. Agora estou a olhar para a minha barriga. Enfim, então significa uma pessoa mais magrinha, uma pessoa que... É mais fácil, não é? É mais fácil. Uma pessoa mais magrinha, com os abdominais super definidos, mais força. Não consegue empurrar a barriga para a frente. Tem mais dificuldade. Sim, então. Não é que eu não tenho, não é? Eu não teria essa dificuldade. Não. Não tenho dificuldade nenhuma mesmo. Enfim, olha. É um novo argumento para ir para o ginásio. Eu tenho que trabalhar o meu core, que é para não arranhar tanto as cordas vocais. A voz. E sabes que o fortalecimento do core é também muito importante para a respiração nasal. Estou tramado. Não tenho desculpas. Portanto, agora, é uma bola de neve. Mas este assunto fica para outra. Mas vou aproveitar o que tu disseste para ir à nossa curiosidade. Sim. Vou-te fazer uma questão. Tu disseste que achas que a tua voz é nasalada. E nós usamos muitas vezes esse termo. Estou a falar
pelo Pelo nariz. nariz. Este termo estará correto? Não se fala pelo nariz, não é? O som sai pela boca, mas é o estar com o nariz assim. Pois Não é, sei. mas é exatamente isso. É que é exatamente errado exatamente por isso. Porquê? Porque nós ao dizermos, Boa. ao dizer, é a Estou expressão que duplamente toda a errado, gente então. usa, não é? Sim. É exatamente. Mas porquê? Vamos lá pensar. Se nós falamos nasalado e se estamos a falar pelo nariz, significa que o nariz é que está a falar mais. Quando o que acontece é que o nariz está completamente obstruído e a ressonância sai muito mais pela boca. Ou Estou a seja, entender, quando estou a nós entender. dizemos que falamos pelo nariz, o que acontece é É o exatamente o oposto. contrário. Aliás, exatamente. Exatamente. Nós temos na terapia da fala, e quem trabalha com a parte respiratória, 2 termos, que é o hiponasalado e o hipernasalado. O hipernasalado, e isso acontece em algumas pessoas, ok, com algumas alterações, é falar realmente pelo nariz. Quando nós dizemos que falamos pelo nariz, estamos exatamente hiponasalados. Ou seja, o nariz não está funcionante. Não está a colaborar. Portanto, eu devia dizer Há menos saída de ar desanasalado, pelo não é? nariz. Devia ser assim uma coisa. Estou a Exatamente, falar assim uma coisa. desanasalado. Oralizado, ou bucalizado, que é mais pela boca, não é? É exatamente o oposto que acontece. A ressonância está a sair muito mais pela boca e o nariz não está a ser utilizado. Pois, faz sentido. Há aqui uma questão para pensar, não é? Que nós usamos a expressão no nosso dia-a-dia, no nosso senso comum, e está errada. Está errado. No seu conceito mesmo, portanto está completamente errado. Exatamente. Olha que bom. Foi uma boa forma de fecharmos esta conversa. Confirmar que estou errado, não é? Portanto, é que está exato. Que a minha voz. Acabámos a malhar no careca, não é? Basicamente. Foi que a voz não presta, que não tem abdominais, tem que ir para o ginásio, que está errado. Consegue estar 2 vezes errado na mesma coisa. Não, mas isso é do senso comum, toda a gente diz, não é? Estou a falar pelo nariz. Olha, obrigado por termos estado aqui e por teres guardado um bocadinho do teu dia, que eu sei que é difícil, arranjares um tempinho para isto. Já vais provavelmente sair a correr agora aí. É verdade. E muito obrigado, um grande beijinho e vamos combinar outra vez uma próxima conversa para tocarmos os outros pontos, porque só falámos da fala e da linguagem. E da linguagem. Olha, muito obrigado, beijinhos. Um beijinho, obrigada. Não se fala pelo nariz, não é? O som sai pela boca. É o estar com o nariz assim.